Aleluia. Graças a paz, igreja. Bom dia. Fala, pessoa que está ao seu lado. Queria pedir para você se colocar de pé por alguns segundos. Vamos, olhe para mim por um instante aqui. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Talvez você chegou cansado. Talvez você chegou de uma semana corrida. Talvez você chegou sem esperanças. Ou talvez você chegou entusiasmado, alegre, cheio de expectativa. Eu não sei como você chegou, mas há uma palavra de Deus para você nessa manhã. A Bíblia diz que todo ser que tem vida, louve ao Senhor. Já que no 3 você pode respirar bem fundo. 1, 2, 3. Esse já é um dos principais motivos para você agradecer o Senhor, para você louvar o Senhor nessa manhã. Sabe, essa primeira canção, a primeira vez acredito que nós vamos ministrar ela aqui nessa manhã, mas ela diz a respeito de que estou sem fôlego. Sabe, irmão, se há alguém nesta manhã para estar sem fôlego, que seja na presença do Senhor, de tanto bendizer o seu nome, em oração, súplicas e ação de graças diante do Senhor. Amém? Feche os olhos por alguns segundos. Senhor Jesus, nós consagramos essa manhã, consagramos este tempo e principalmente consagramos o nosso coração a Ti. Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que o Senhor ministre em nossas vidas. Pai, que nessa manhã o meu louvor, o nosso louvor, suba aos céus como um incenso agradável e suave ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nessa manhã, se for para perdermos o fôlego, que percamos em Tua presença, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor, vamos agradecer o Senhor, vamos bendizer o nome dEle. Aleluia! Glória a Jesus. Encha-me com tua graça.
Isaías 37 diz que é o sopro de Deus que traz vida ao vale de ossos secos. Toda vez que nós tentamos nos sustentar com nossas próprias forças, nós falhamos. Nós devemos lembrar que o sopro de vida vem de Deus. Não é sobre perfeição, mas é sobre necessidade. É sobre nós olharmos para aquele que é digno de toda honra, toda glória, e clamarmos a Ele e dizermos: Jesus, estamos aqui, precisamos de Ti, Deus, precisamos de Ti. Então clame por gente. Peace within your presence.
salvation starts to bring. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and call.
cheiro suave às narinas de Deus. Deus se inclina para nós. Você tem noção que 24 horas sem cessar, os anjos adoram a Deus. Os anjos com toda a sua perfeição, com todo o seu louvor. E a Bíblia diz que quando nós adoramos, Deus para tudo para nos ouvir. A nossa imperfeição, as nossas falhas, as nossas vozes ruins, Deus para tudo para nos ouvir. Por isso que nós clamamos, Deus, vem Jesus, vem Senhor, vem com o peso da sua glória sobre este lugar, Deus, é o que nós clamamos esta manhã, Deus. Precisamos de Ti, precisamos, ó Pai, como nós declaramos na primeira canção, venha Senhor soprar o Teu Espírito em nós, ó Deus, é o que nós pedimos, ó Deus. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, me cobre, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus,
daquilo que o Senhor tem para com as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, manifesta. Pai, aonde há trevas, aonde há escuridão, que a vida do Senhor resplandeça, que a vida do Senhor seja liberada, a autoridade do alto é delegada, é liberada. Pai, sobre a tua igreja, Pai, sobre os seus filhos, sobre as tuas filhas, que a tua vida seja liberada. Oh Espírito Santo, à medida que nós mais buscamos a Ti, mais nós conhecemos o Teu coração, as Tuas vontades. Nessa manhã queremos, Senhor, ser transformados pelo Senhor. É o Teu peso. Derrama da Tua glória sobre nós. Derrama arrependimento. Derrama transformação. Mudança de mente. Pai, que tudo em Tua presença, Senhor, seja construído, seja edificado para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Abra essa boca, declare isso, peça a Ele que a verdade do Senhor esteja sobre mim, esteja sobre você. Senhor, reina sobre o meu coração. Irmãos, o reino tem a ver com autoridade. Não há reinado se não houver autoridade. E quando clamamos pelo reino de Deus, nós estamos clamando pela autoridade, é pelo governo dos céus. E quando nós cantamos essa canção, celebramos, Senhor, reina em mim, nós estamos dizendo, não somente neste prédio, nessas quatro paredes, mas as nossas palavras, elas são também ligadas nos céus, e clamamos, Senhor, que a Tua autoridade, que o Teu governo esteja estabelecido sobre a minha vida. Reina em mim, Jesus, que não seja mais as minhas vontades, que não seja mais os meus desejos, nem os meus prazeres, mas que seja o Senhor governando a minha vida, o Senhor reinando o meu ser. Eu entrego a Ti, Jesus, meu reino. Eu entrego a Ti, Senhor, a minha liderança. Eu entrego a Ti, Senhor, os meus cuidados, para que o Senhor reine, para que o Senhor cuide, que o Senhor governe sobre a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aplauda o Senhor. Glória ao Senhor. Agradeça o Senhor. Aleluia. Nesse mês
Espírito, tem liberdade, pode tomar o seu lugar. Bom dia, irmãos. Good morning, brothers and sisters. Fala a pessoa que está ao seu lado. Tell the person next to you. A graça e a paz The grace and the peace of the Lord. do nosso Senhor Jesus Our Lord Jesus Christ. esteja sobre a sua vida nessa manhã. It be upon your life this morning. Bom, uma das coisas mais importantes One of the most important things é alcançar algo em nossas vidas. is É alcançar alguma coisa em nossas vidas. reaching something in our lives. E nem sempre essas coisas são visíveis e naturais. And it's not always that those things are visible and natural. Tem algo que todo mundo busca. There's something that everybody is trying to achieve. E isso não é visível. And that's not visible. Você sabe o que é? You know what it is? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Você sabe o que é? Ask the person next to you. Do you know what that is? Fala para ela. É a paz. It's the peace. É a paz de Deus. The peace that comes from God. Pastor, por que nós damos a graça e a paz de Deus? Pastor, why do we say the grace and the peace of the Lord? Porque é impossível falar, irmãos, eu quero te dar a graça e a minha paz. Because it's impossible for me to say, brother, I want to give you the peace and grace from me. Você vai sair daqui atribulado. You're going to come out of here troubled. Você vai sair daqui angustiado. You're going to leave here in anguish. Não porque eu não sou bom, Not because I'm not good, é porque a paz, because the peace, ela só pode ser liberada do alto. it only comes from above. E é isso que todo ser humano busca. And that's what every human being tries to achieve. É a paz de Deus. The peace of God. E nós estamos ministrando algumas semanas atrás. And we've been preaching for a few weeks. Ministramos a respeito do não de Deus. We've been preaching about the no from God. E no domingo passado nós ministramos a respeito do sim de Deus. Last Sunday we preached about the yes from God. Irmãos, essa série de mensagens não são mensagens que eu busquei em algum lugar. And these messages that we've been preaching, that's not something that I just went out to read somewhere. São mensagens que o Senhor tem revelado ao meu coração. There are messages that the Lord has been revealing even to my heart. Eu confesso que eu tenho vivido meus dias como no deserto. I confess that I've been living days as if I was going through a desert. O maná tem sido diário. The manna from God has been a daily manna. Para quem não sabe, o maná significa provisão de Deus. If you don't know, the manna means provision of the Lord. E hoje eu gostaria de concluir essa série de mensagens. And I'd like to conclude this series of messages. Nós falamos sobre o não, We've spoken about the no, falamos sobre o we've sim, spoken about the yes, e hoje nós queremos ministrar a respeito do tempo. and now we're going to talk about the time. Fala a pessoa que está ao seu lado. Tell the person next to you. Aprenda a respeitar os tempos de Deus. Learn to respect the timing of God. Irmãos, o tempo é algo tão precioso. Brothers, the time is something so precious. Sabe por quê? You know why? Nós vivemos numa geração da pressa. We live now in a generation that's always in a hurry. A geração da pressa, tudo precisa ser imediato. The rush generation, everything has to be immediate. Tudo tem que ser rápido, corrido. Everything has to be fast, instantaneous. E nós deixamos de viver e experimentar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. And we stop living and trying the things that the Lord has for our lives. Cadê os adultos aqui? Levanta as mãos. Where are the adults here? Raise your hand. Quantos de vocês um dia já pensaram quando crianças? Who here has thought as a child? Ah, não quero ser criança, é muito chato, tem que ir para a escola. I don't want to be a child. It's annoying. I have to go to school. Eu quero crescer, eu quero trabalhar, eu quero ter minhas coisas. I want to grow up. I want to have my things. I want to go to work. Seja sincero, quem somente já pensou isso, levanta sua mão. Be Seja honest. sincero. Who here has thought that? Raise your hand. E hoje, qual que é a sua vontade? And now, what do you feel about
Ai, pastor, eu queria voltar a ser criança. Well, Pastor, I wish I could go back to being a child. Eu tinha que ir só pra escola. I just had to go to school. Tinha que assistir Dragon Ball Z. I could just watch Dragon Ball Z. Os mais antigos do Rei Tintin. I could watch That's the translation for that. E hoje nós percebemos que nós perdemos o tempo. Now we see that we lost time. Quando éramos crianças, When we were children, nosso trabalho e desespero era que o tempo passasse. we were desperate for time to go fast. Mas agora o nosso desespero But now we're desperate é que o tempo volte. so that the time goes back. Você já parou para perceber que quando cada dia que se passa, Have you ever thought that every day that passes, é um dia menos que você tem de vida? it's one last day that you have in your life? E a questão é, And the main question is, o que nós estamos fazendo do nosso tempo? what have we been doing with our time? Porque hoje nós queremos respostas rápidas. Because nowadays we want quick answers. Quantos já assinam aí a Amazon Prime? Who here is subscribed to Amazon Prime? Existe um programa que é a entrega overnight. You can have a subscription that they have an overnight delivery. Quantas vezes você já colocou no seu carrinho de compra um produto Many times have you put in your cart, e você trocou o produto you put a product in your cart, but then you change the product porque o outro produto chegava mais rápido. because the other product comes in quicker, faster. No final você não estava tão preocupado com o produto, In the end, you're not really worried about the product that you're getting, mas o tempo que esse processo iria demorar. but the time that the process will take. Pastor, mas isso não é normal, não é comum, o mundo não está sistematizado. But Pastor, isn't that normal? Isn't that common? The world is systemized. It's in the system. Isso pode ser comum lá fora. That can be normal outside. Mas qual é a questão? But what's the matter here? Muitas vezes isso passa a ecoar e afetar a nossa vida espiritual com Deus. Many times that starts to echo and affect our life, our spiritual lives with God. Quando queremos as coisas muito rápido, When we want things right away, fast, existe uma palavra para isso: there's a word for it: ansiedade. anxiety. Mas qual é a questão? What's the main point here? Deus, ele não trabalha com o relógio da ansiedade. God does not work with the anxiety watch. Deus, ele trabalha God works com o calendário do propósito. with a calendar of purpose. Quando já pensaram de certa forma assim? Who has ever thought like, 24 horas hoje o dia foi pouco. 24 horas é muito pouco. 24 hours were not enough today? Seja sincero, quem já falou isso, levanta a mão. Felt like that. Você acha que 24 horas é pouco? Do you think 24 hours are not enough? Não. No. 24 horas é o tempo perfeito e pleno. 24 hours is the perfect and fulfilled time Porque foi Deus quem estabeleceu. because it was God who established. Pastor, eu não estou dando conta de me organizar. Pastor, I haven't been able to organize myself. Então o problema não é o tempo. Then the problem is not time. São as suas prioridades. The problem are your priorities. Porque qual que é a questão, irmãos? Because the main focus is Muitas pessoas aceitam o sim de Deus. many people, they accept the yes from God. Muitas pessoas, elas vão suportar, vão tolerar os nãos. Many people are able to tolerate the no from God. Mas poucos esperam o tempo de Deus. But there are few who are able to wait on the timing of God. E o tempo é algo extremamente importante. Timing is something that is extremely important. Deixa eu te falar algo. I can tell you something. O tempo tem um poder Time has the power de testar você to test you muito mais do que muitas batalhas. way more than many battles. Quero te fazer uma pergunta para você refletir nessa I manhã. want to ask you a question so you can think about this point. O que você está fazendo What have you been doing enquanto Deus faz? while God is doing something? Porque nós queremos pressa nas coisas. We want things in a hurry. Só que o tempo de Deus, ele sempre vai sepultar algo na minha vida. But the timing of God will always put something down, lay something down to the grave in my life. E o que precisa ser sepultado na minha And vida? what do I need to put down in the grave in my life?
A ansiedade. the anxiety. Muitas pessoas usam outros nomes. Many people change the name for that. Eu sou acelerado. I'm in a rush. Eu sou imperativo. I'm hyperactive. Eu gosto das coisas I rápidas. do things quick. Em outras palavras, In other words, ansioso. you're anxious Porque você quer respostas rápidas. because you want quick answers. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Filipenses capítulo 4, Let's open our Bibles in Philippians 4, versos 6 e 7. verses 6 and 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, enquanto ministramos a respeito de ansiedade, So while we minister about anxiety, isso não é somente para alguns, that's not just for a few of you. para quem merece ou não For merece. those who deserve and for those who don't. Isso nós ministramos para todos nós, That's something that we have to minister for all of us, inclusive eu. including myself. Muitas pessoas acham que pastor não tem conta para pagar, Many people think that a pastor don't have bills to pay, não tem trabalho, não tem pressão, não tem esposa, don't have a job, don't have pressures, don't have a wife, acha que não tem filhos, don't have kids. acha que a vida de pastor é berço esplêndido. They think the life of a pastor is like perfect, everything's fine. Os irmãos sabem, eu sou empresário. If you know, I'm a business. Irmãos, eu confesso que desde que eu cheguei no Canadá, And I confess that since I've been in Canada, eu nunca enfrentei uma crise I've never been through a crisis que nem tenha acontecido de um ano para cá. like it's been happening since for a year now. Eu posso te falar algo? Can I tell you something? Antes dessa crise a iniciar, Before this crisis started, o que eu fiz? what did I do? Eu aumentei a minha empresa, I grew my company. comprei automóveis, I bought a car, ferramentas, tools, contratei pessoas, hired people, e aí a crise chegou. and then the crisis comes. E aí é uma pressão. Then there's an additional pressure. Então eu tenho ministrado não somente aos irmãos, So I haven't been ministering these messages just to you, mas Deus tem ministrado na minha própria vida. but God has been ministering in my own life. Porque quem é o meu provedor Because who's my provider? não é dólar, It's not the dollar. não são os bitcoins do Lucas. It's not Pastor Boris' bitcoins. Quem é o meu provedor é o Senhor. My provider is the Lord. É Ele quem governa. He's the one who rules. E aí você acha que eu não tenho que de tempos em tempos And you don't think that every now and again pegar minha I ansiedade, have to get my anxiety, jogar para cima throw it up, e chutar? kick it up. Por quê? Why? Se eu não fizer isso, If I don't do that, eu andarei ansioso. I will walk anxious. Eu não vou levar as minhas petições diante de Deus, I won't go towards the Lord with my porque eu requests quero dar os meus jeitos, because I want to do my thing. eu quero dar os meus I pulos, want to do it my way. e eu não vou ter a paz do Senhor. And I wouldn't have peace that comes from O the Lord. meu coração não será guardado, My heart won't be kept, e muito menos a minha mente. not my mind. Então, essa semana mesmo eu estava conversando com a minha esposa. So this week I was talking to my wife Enquanto eu estava dirigindo, while I was driving, eu falei para ela que tem me sustentado and I told her what has been holding me up, sustaining me. é Cristo. It's Christ. Porque toda hora que me bate um desespero, Because every time that I'm falling into despair, eu faço um exercício no meu I coração. have an exercise within my heart. Se eu estou desesperado, If I'm desperate, é porque eu não estou confiando que Ele vai it's fazer. because I haven't been trusting that He will do it. Eu estou duvidando que Deus vai falhar. I'm starting to think that God might fail. E o Deus que eu sirvo And my God that I serve, não falha, He doesn't fail. nunca He falhou will never fail. e nunca falhará. He will never fail. Por
Porque esse é o Deus que eu sirvo. Because that's the God that I serve. Então o problema não está nele, So the problem is not within him. está aqui dentro. It's inside here. É aqui que precisa ser transformado. This is where it has to be changed. Nós precisamos ser tratados pelo We Senhor, have to irmãos. be treated or changed by the Lord. Todos os dias das nossas vidas. Every day in our lives. Porque se eu não aceitar, Because if I don't accept that, não há relacionamento, there's no relationship. não há profundidade. There's no depth. Creio que o Senhor tem te chamado nesses dias The Lord has been calling. para sair de lugares rasos, He's been calling us to get out of the shallow waters, lugares superficiais. places that are superficial. Permita que o Senhor te leve para águas Let profundas. the Lord take you to deep waters. Irmãos, e nesse tempo de profissionalismo, de empresa, And in this time in my professional life, eu tinha 5 funcionários. I had 5 employees. Hoje sou eu. Today it's me. E o Senhor me alinhou ao Bruno. And God has been aligning me with O Bruno também tem a empresa dele, tem os Bruno has his projetos. own company, he has his projects. E nesse tempo nós estamos trabalhando juntos. And during this time we've been working together. E eu tenho falado para ele. And I've been telling him, Falei, Bruno, não sei se vai demorar muito tempo. I told him, I don't know if it's going to take long. Se vai ser rápido It's going to be quick, ou se vai ser it's devagar. going to be slow. Mas Deus vai nos honrar. But the Lord is going to honor us. Não porque merecemos, Not because we deserve, mas é porque eu creio na promessa de because I Deus. believe in the Lord's promise. Eu creio no Deus que eu sirvo. I believe the God that I serve. Mas eu crer But believe, não tem nenhuma circunstância que vai dizer que eu não posso ficar ansioso, there are no circumstances that will tell that I can't be anxious, que eu não vá ter medo that I won't be afraid, ou dúvidas. or doubts. Tudo isso é legítimo do homem. All those things, it's legitimate from man. Mas todo dia eu e você temos que fazer uma escolha. But every day, me and you, we have to make a choice. Eu quero o legítimo do homem Do I want what's legitimate from man, ou o legítimo de Deus? or something that's legitimate from God? E eu escolho Deus. And I choose God. Eu prefiro Deus. I prefer it more. Irmãos, quando já ouviram falar de Abraão? Who here has heard about Abraham? Quando já ouviram falar, levanta a mão. Who here has heard? Raise your hand. Abraão foi um homem que recebeu uma promessa de Deus. Abraham was a man that got a promise. He received a promise from the Lord. Ele era casado com a sua esposa Sarai He was married to his wife Sarai, e a sua esposa era estéril. and his wife could not bear children. Então, certo dia, Deus chama Abraão So one day, the Lord calls upon Abraham, e diz para Abraão, tells Abraham, lá em Gênesis 12, Genesis 12, a partir do verso 1. starting verse 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, qual é a promessa de Abraão? So what's the promise of Abraham? Alguém velho, Someone who's old, com uma esposa estéril, with a wife that couldn't bear children. e Deus diz que através dele uma geração, And God tells him that through him, a generation, que a terra será povoada com a sua descendência. the earth would be populated by his offspring. Promessa poderosa ou não é, irmãos? Isn't it a powerful promise? Sim ou não? Yes or no? Mas sabe qual é a questão? But the main matter is Que muitas das vezes achamos que as promessas poderosas, that many times we think that the powerful promises, elas estão descritas somente na Bíblia. they're just written in the Bible. E isso não é uma verdade. And that's not true. Porque há promessas poderosas de Deus dentro da sua casa, Because there are powerful promises within your house, na vida do seu cônjuge, in the life of your na vida dos spouse, seus in filhos, the life of your children, na célula que você the participa. cell group that you belong. Ali há promessa There are de Deus. promises of the Lord there. Mas qual é a questão? But what's the main issue? Abraão recebeu uma promessa. Abraham got a promise. E quantos sabem quanto tempo demorou para essa promessa acontecer? Who here knows how long it took for that promise to fulfill itself? 25 anos. 25 years.
Eu lhe pergunto, 25 anos 25 years. é muito tempo? Is it a long time? É muito ou não, irmãos? Is it a long time or not? Pastor, depende. Pastor, it depends. Pergunta para uma mulher gestante Ask a woman who has a child in her womb. quanto custa o tempo de 9 meses uma barriga. What's the cost of 9 months of a life within her belly? Pergunta para uma pessoa que perdeu um ticket de um avião Ask a person who missed a ticket or on an airplane. quanto vale um minuto de atraso. How much is worth the minute of being late? A questão é que muitas das vezes achamos que a dor do próximo The thing is, many times we think the pain of our neighbors é menor do que a sua dor. is smaller than your pain. E não, No, isso é relativo. it depends. Abraão precisou aguardar 25 anos. Abraham had to wait for 25 years. Abraão precisou confiar no Senhor. Abraham had to trust the Lord. Quantos têm promessas de Deus? Who here has a promise from the Lord? E talvez se eu te falasse, meu irmão, And maybe if I tell you, aonde você estaria 25 anos atrás? where would you be 25 years ago? Alguém consegue imaginar? Can you imagine? Teria 2 anos de idade. 2 years old. Wouldn't that be important? Você é profético, irmãos. Prophetic. Sou profeta de Deus. It's a prophecy. Talvez muitos aqui nem nascido eram. Maybe many here weren't even born. E aí nós pensamos quantas coisas podem acontecer em 25 And anos. we think, how many things can happen in 25 years? E aí você pode pensar, mas Abraão foi um homem exemplar. But you may think, well, but Abraham was a man like an example. Nem tudo foi perfeito para Abraão. And not everything was perfect for Abraham. Nós percebemos que ao passar do tempo, We can see that as time passed, Abraão começou a gerar dúvida em seus corações, no seu coração dele e da sua esposa. Abraham started having doubts within his heart and within his wife's heart. Então Abraão teve uma ideia, ele e a esposa. So Abraham had an idea, him and his wife. Vamos ajudar a Deus. Let's give God a hand. Let's help him. Mas isso acontece só com Abraão. But that only happens with Abraham. Nessa igreja ninguém tenta ajudar Deus, né, As irmão? church, no one tries to help the Lord, right? Meu Deus, mas está demorando tanto. No, but it's taking so long. Acho que eu preciso dar meu jeito. I gotta do my fix here. Mas e a promessa, Senhor? What about the promise? Quando vai When acontecer? is it gonna happen? Olha o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 16, verso 1 e We're 2. gonna read it, Genesis 16, 1 and 2. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Qual é o contexto dessa situação? What's the context here? Já tinha se passado muitos anos. It had been many years, Mas Deus ele deu uma promessa a Abraão. but God had given Abraham a promise. E é verdade, hein, amor? Deus deu uma promessa para a gente. That's true, honey. The Lord has given us a promise, Mas não está acontecendo. but it's not happening. E aí muitas das vezes você recebe promessa de Deus. So many times you receive a promise from the Lord, E você não consegue compreender os tempos. but you can't discern the timings, E aí você passa a pensar: and you start thinking, será que isso foi da minha cabeça? is that something in my head? Será que eu fiz alguma coisa de errado, então Deus removeu a promessa? Did I do something wrong, so the Lord removed His promise? Será que isso não é da minha alma? Isso não é do Espírito, não? Maybe it's something from my soul. It's not coming from my spirit. Mas por que passamos a pensar e meditar dessa maneira? But why do we start thinking? Porque a geração da pressa Because we're in the generation of the rush, of quer um resultado rápido. wanting results quick.
Irmãos, na cidade de São Paulo, As in the city of São Paulo, as redes de restaurantes, elas são muito rápidas. the chains, like the restaurant chains, they're very fast. E quando eu viajava com a minha esposa e meus filhos por interior de Minas Gerais, And when I used to go on trips with my wife and kids to the inner part of Minas Gerais, nós íamos aos restaurantes we'd go to a restaurant e pedíamos um prato. and would order a dish. Irmãos de Deus, And brothers, era uma it demora. would take so long. E quando a comida vinha na mesa, And when the food would get to the table, o garçom, nossa, foi rápido, né? and the server would be like, "Oh, that was quick," A gente já comeu esse branco. and we'd be like, "Oh, we have white lips." Mas que demora é It essa? would take so long. Acho que a pessoa foi pegar as coisas lá, If it felt like the guy went in to foi comprar, foi fazer uma demora que eu não entendo. all the ingredients, it was a very long time. Mas para quem já morou ou viveu em São Paulo, But for those who have ever lived in São Paulo, sabe como você identifica um paulista? do you know how to identify someone from São Paulo? Leve ele numa escada rolante. Take him to an escalator. Nós não esperamos a escada andar por si só. You don't wait for the escalator to take you up. Quem é de São Paulo aqui? Levanta a mão também de You're São from Paulo. São Paulo. O que você faz quando numa escada rolante? What do you do on an escalator? Quem quer ficar na escada rolante, Who wants to like wait at the escalator? ele fica na direita. Takes the right part. Porque a esquerda é livre para fluxo. Because the left part of the escalator is for people to pass. Mas por que ele é livre para fluxo se vai chegar no mesmo destino que But todos? why is it open for passing if it's gonna get everybody's gonna get to the same place? Pressa, ansiedade, The rush, the anxiety, a velocidade. the speed. E muitas das vezes atribuímos essas coisas And many times we attribute those things na nossa vida cristã. to our Christian lives. Deus está demorando. God is taking so long. Precisamos dar o nosso We jeito. need to fix things. Você vê o que diz Sarai ao texto. You see what Sarai says in the text. Eis que o Senhor me tem impedido de dar filhos. The Lord has been stopping me from giving birth. Você percebe que Sarai ela só não estava triste, You see that Sarai wasn't just sad, mas como ela também culpava but Deus. she would also blame the Lord. O Senhor me impediu. The Lord stopped me. E ela deu o seu jeito. And she did her thing. She did her things. Irmão, muito cuidado Be very careful com o tempo de with Deus. the timing of God. Porque eles tiveram essa brilhante ideia. Because they had that brilliant idea. Então Abraão, And then Abraham, ele se deitou com Agar he slept with Hagar. e gerou Ismael. And he had Ishmael. E a Bíblia diz que nosso Deus é um Deus de geração. Deus de Abraão, And the Bible says that our God is a God of generations. He's a God of Abraham, Jacó Jacob, e Isaac. and Isaac. Abraão, Isaac e Jacó. Abraham, Isaac, and Jacob. E a questão aqui qual é? And the matter here is, Aonde está Ismael? where is Ishmael? Porque Ismael não era o propósito de Deus. Because Ishmael was not within the purpose of the Lord. E então nasceu Ismael. So Ishmael was born. A questão é, So the matter is, aquilo que nasce da pressa, things that are birthed out of rush, isso traz peso para as nossas it vidas. brings weight to our lives. Mas aquilo que nasce no tempo de Deus, The things that are birthed from the timing of God, isso traz paz. that brings us peace. Irmãos, pare para analisar na sua vida. Try to stop and think about your life. Quantos Ismaels você já gerou? How many Ishmaels have you given birth? Talvez há Ismael nas suas finanças, Either Ishmaels in your finances, Ismael no seu in casamento, your relationship, your marriage, e várias outras áreas. many different areas. Compreenda algo da parte de Deus. Understand something that comes from the Lord. Todas as vezes que tentamos ajudar a Deus, Every time you try to help God, só um parênteses entre isso aqui. and just a parenthesis between this, Há uma mentalidade errada na nossa cabeça. there's a wrong mentality within us. Vamos ser sinceros. Let's be honest.
Você acha que Deus ele precisa da sua ajuda? Do you think the Lord needs your help? A Bíblia diz que Deus ele fez tudo no falar, no verbo. The Bible says that the Lord did everything just by speaking. Lá em Gênesis 1. In Genesis 1. E então no sexto dia, o que Deus criou? And then on the sixth day, what did the Lord do? O que Deus criou, irmãos? He created O homem. man. E no sétimo dia And descansou. on the seventh day, he rested. Deus nos criou para o seu descanso. The Lord made us for his rest. A Bíblia diz no livro de The Hebreus Bible says that in Hebrews, que o nosso trabalho é entrar no descanso de Deus. our job is to go within the rest of the Lord. Mas só descansa quem confia. But you can only rest if you trust. Só descansa quem entrega os seus caminhos. You can only rest if you give up your ways. Então, realmente, se Deus ele precisasse do homem, So if the Lord really needed man, ele teria criado ele no primeiro he dia would have made him in the first day. e depois multiplicasse. And then let him multiply. E Deus então não teria capacidade de fazer todas as coisas. And then the Lord wouldn't have the capacity to do Então all ele pediria ao homem que o ajudasse. So he would ask man for help. Mas não é isso que aconteceu. That's not what happened. Porque Deus ele não precisa do meu Because the trabalho. Lord doesn't need my job, my work. O Senhor ele não precisa da minha The ajuda. Lord doesn't need my help. Quantos estão compreendendo nessa manhã? Who can understand that here this morning? Irmãos, pare de tentar ajudar a Deus. Stop trying to help God. Só faça Only do aquilo que o Senhor falar. what he told you to do. Amém, irmãos? Amen. Queria convidar você a abrir lá em Gênesis 21. And I want to ask you to open up in Genesis 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo, o que, irmãos? No tempo o quê? Determinado de Deus que lhe falara. God made it in the time that he determined. Então nós vemos aqui So we see here, a primeira coisa, first thing, o Senhor ele cumpriu o que havia prometido. the Lord fulfilled what he has promised. Se Deus te prometeu, If the Lord has promised you something, ele vai cumprir. he will fulfill it. Deus não é homem para que minta ou se arrependa. God is not like man, so he can Ele regret vela. or lie. Ele vela e ele cumpre pela tua palavra. He fulfills his word. E então o Senhor cumpriu o prometido. And so the Lord will fulfill his word, his promise. E Sara deu à luz a um filho. And Sarah gave birth to a son. E não foi no tempo de Sara. And it wasn't on Sarah's time. Não foi no tempo de It Abraão. was on Abraham's time. Mas foi no tempo determinado de And Deus. it was on the time that was determined by God. E esse tempo ele apenas não foi determinado, And the time was just not only determined, mas ele finaliza o versículo but he ends the verse que lhe falara. of which God had told him. Irmãos, há tempos em nossas vidas There are moments in our lives que o Senhor ele já deu começo, meio e fim. that the Lord has set a beginning, a middle, and an end. A questão é que muitas vezes nós estamos tão embriagados The thing is that we're drunk que nós não conseguimos ouvir o tempo. and we can't understand the time. Não ouvimos de Deus. We don't hear from the Lord. Você não ouvir Not hearing não quer dizer que Deus não falou. doesn't mean that the Lord hasn't spoken. Eu vou desligar meu I'm microfone going to turn off my microphone. e eu vou te falar algo. I'm going to tell you something. Quantos não ouviram? Who here could not hear? Quantos não ouviram? Levanta a mão. Who here could not hear? Raise your hand. Você não ouvir You're not hearing it. não quer dizer que eu não falei. Doesn't mean that I didn't say it.
Você só não conseguiu You ouvir. just couldn't hear it. Mas quem estava muito atento, But whoever was very attentive quem passou cotonete de manhã nos seus ouvidos, used Q-tips this morning, estava preparado para ouvir. was ready to hear. Isso é só para exemplificar, That's irmãos, just an example. que muitas das vezes achamos que Deus está calado, That many times we think that the Lord is quiet, que você está abandonado, that He's been abandoned. que as promessas de Deus correram entre os dedos, They slipped through your fingers. mas na verdade foi só você que não teve discernimento But the truth is, you just couldn't discern para ouvir o que o Senhor tem a lhe what dizer. the Lord was talking to you. Então, irmãos, eu volto a repetir algo para você nessa manhã. Again, I'm going to repeat something this morning to you again. Se Deus entregasse para você aquilo que você pede hoje, If the Lord had given you what you asked for today, talvez te destruiria. if He had given you to you the best, maybe He would have destroyed you. O que você julga como atraso de Deus, You think that the Lord is late. muitas vezes é a proteção. Many times it's protection. Deus ele não se atrasa. The Lord is not late. Tudo é determinado no tempo. Everything is determined within His time. Quantas vezes eu já ouvi uma expressão e precisei corrigir? How many times have I heard an expression that I had to correct? Deus escreve certo God writes por linhas tortas. the right thing through curved lines. Isso é uma expressão That's do diabo. an expression that comes from the devil. Deus escreve certos The Lord writes por linhas certas. through right lines. Sabe, creia nisso. Believe that. Talvez você pode estar frustrado nessa manhã que a promessa ainda não aconteceu. And you're frustrated because the promise hasn't happened. E se não aconteceu, And if it hasn't happened, é porque ainda não é a hora. because it's not time yet. Espera no Senhor. Wait upon the Lord. Confia-te no Senhor. Trust upon the Lord. E tudo mais Ele fará. He will do everything else. A Bíblia diz em Salmos também The Bible says in Psalms, que os que confiam no Senhor those who trust in the Lord são como os montes de Sião, are like the mountains of Zion, que não se abalam, that will not be shaken, mas permanecem. that will stand firm. Sabe, confia no Senhor, permaneça nele. Trust the Lord, be within it, stay on it. E talvez você está cansado de esperar. Maybe you're tired of waiting. Tudo bem, irmão, isso é legítimo. That's legitimate. Nós cansamos, We get tired, mas o cansaço não pode operar a sua fé. but tiredness cannot take away from your faith. Senhor, eu estou cansado, Lord, I'm tired, mas mesmo cansado eu continuo crendo. but even tired, I'll keep on believing. Senhor, ainda não estou vendo as coisas, não consigo contemplar. Lord, I still can't see things. I can't really see it. Mas quem diz que você precisa ver? But who says you need to see? Você precisa apenas crer no seu You coração. need to believe within your heart. Homens e mulheres de Deus, Men and women of God, eles não andam por vista, they don't walk by sight. não para aquilo que eles apalpam ou têm acesso, Not by what they touch or they can access, mas por aquilo que em seu coração crê. but by what their hearts believe. Eu queria concluir nessa manhã. And I want to conclude this morning. Em Eclesiastes capítulo 3, Ecclesiastes chapter 3. diz a respeito do tempo de It Deus. talks us about the timing of God. Eclesiastes 3 diz: Ecclesiastes 3 says, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. there's a timing for every purpose under the skies. Há um tempo, There's a time. todo propósito. Every purpose. E esse todo, irmãos, engloba tudo. And that all means everything. Não existe uma separação da sua vida espiritual com a sua vida natural. There's not a separation of your spiritual life and your natural life. Eu estou em Cristo I'm in Christ. e Cristo está em mim. Christ is within me. Quando eu estou na minha empresa, When I'm in my o reino de Deus está lá. the kingdom of the Lord is there. Quando eu estou no meu casamento, In my marriage, o reino de Deus está the lá. kingdom of God. Porque eu estou nele Because I'm e ele está em mim. and He's
Então não há There's separação. no separation. É uma única It's coisa. just one thing. E esse templo é estabelecido And that whole time it's established sobre todas as coisas. under all things. Se puder ir no verso 11. If we can see on verse 11, Ecclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. He has made everything beautiful in his time. Também pôs a eternidade no coração do homem. Also, he has set the world in their heart. Então, o que a Bíblia diz? So what does the Bible say? Que no tempo de Deus, That within God's time, tudo é formoso. everything is beautiful. Quantos já pensaram, mas por que eu não me converti antes? Who here has thought, why didn't I give my heart to the Lord before? Ai, amor, por que a gente não se casou antes? Honey, why didn't we get married before? E tantas condições ficamos colocando, And so many conditions that we keep on putting on ourselves, aonde nós deveríamos estar atentos, where we should actually be paying attention. é em dizer, Senhor, Just say, Lord, no seu tempo é formoso. your time is beautiful. Amém, irmãos? Amen, brothers. Então não aprenda apenas a ouvir o sim de Deus. Don't learn just to hear the yes from the Lord. Não aprenda apenas a suportar o não, Don't learn just to stand with the no, mas aprenda a discernir os tempos de Deus. but learn how to discern or to see the timing of the Lord. Romanos 12:2 Romans 12:2 diz que a vontade dele says that His will é boa, perfeita e agradável. is good, perfect, and pleasant. A Bíblia também diz que o que olhos não viram, The Bible also says that what eyes haven't seen yet, ouvidos não ouviram, ears haven't heard yet, e nem sequer chegou ao coração do and homem, it hasn't reached the hearts of men. é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, That's what the Lord has prepared for those who love Him, para aqueles que esperam for nele. those who wait upon Him. A Bíblia também The diz Bible also says que os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. His thoughts are not like our thoughts. Os pensamentos de Deus são mais elevados. The thoughts of the Lord are high, São pensamentos de paz. are thoughts of peace. Sabe, creia nisso nessa manhã, Believe that irmãos. this morning. O Senhor, Ele é dono do seu tempo. The Lord is the owner of your time. Ele é dono da sua vida. He's the owner of your life. Então permita. So allow Permita que Ele reine sobre ela. Him to rule over, Que Ele governe sobre ela. that He can rule over. Quantos são habilitados aqui? Levanta sua mão. Who here has a driver's license? Quando você senta de um lado de uma pessoa que também dirige, como que você fica? When you sit next to someone who also drives, how will you stand? Principalmente em uma esquina. Especially on a corner. Você leva a sua cabeça assim. You look like you're trying to look. E você está no passageiro. You're the passenger. E quando o motorista ele vai olhar para o retrovisor, He's trying to look in the rear mirror. tem uma jaca na frente dele. This big melon in front of him. Ele fala, mas quem está dirigindo esse carro He's aqui? driving this car. Sabe o que acontece? You know what happens? Muitas vezes somos nós. That's how we act. Nós colocamos o Senhor no We passageiro put the Lord in the passenger seat. e queremos tomar direção. And we're going to take over the steering. Mas qual é o correto? And what's the right thing to do? Senta no passageiro Sit in the passenger seat. e permita que ele dirija. Let him drive. E aí é o caminho dele, And then that's his way. é a direção dele, It's his direction. é a vontade dele. His will. Não tente tomar direção. Don't try to take over the steering. Não, mas Jesus, aqui tem um caminho aqui, ó. Jesus, but there's a way here. Tem um Shortcut. atalho. There's a shortcut. Não ande por atalhos. Don't go through shortcuts. Ande por propósito. Walk by purpose. Amém, irmãos? Amen. Quantos estão compreendendo essa You manhã? here can understand that. Quero orar pela sua vida. Let me pray over your life. Fique de pé no seu lugar. Stand up. Please. Pegue suas mãos como quem recebe do Senhor. Raise your hands as you're receiving. Feche seus olhos. Close your eyes. Senhor Jesus, Lord Jesus, essa manhã entrega meu coração. this morning I lift up my heart to you.
Entregue os meus pensamentos, Deliver my thoughts, os meus sentimentos. my feelings. Pai, tudo que há em mim, Lord, everything that's within me, eu deposito na tua presença. I give it upon your presence, Para que o Senhor me ensine, so that He can teach me, para que o Senhor me transforme, so that He can transform me, para que os meus olhos estejam so abertos, that my eyes can be opened, que os meus ouvidos estejam sensíveis so that my ears are sensitive para tudo aquilo que o Senhor quer me to ensinar. everything that He wants to teach me. Pai, obrigado pelo teu tempo, Lord, thank you for your time. obrigado pelo tempo de vida, Thank you for the time that I have in my life. obrigado pelo tempo que todos aqueles depositam na minha vida. Thank you for the time that all others deposit upon my life. Nessa manhã eu reconheço And this morning I recognize a tua mão, your hand, a tua vontade, your will, o teu poder sobre a minha and vida. your power upon my life. Em nome do Senhor In Jesus. Jesus' name. Amém. Amém, igreja? Amen. Glória a Deus. To the Lord, O Senhor te abençoe grandemente, Thank you, Lord. poderosamente. and He bless you with Seja sábio e discerne os tempos de Deus. Be wise and discern the times of the